Na Espanha, um pai solteiro chamado Luís está tendo problemas com seu filho adolescente Fran. O garoto é rude, desobediente e violento, uma verdadeira dor de cabeça para o pai, que tem que aguentar a bebedeira e o mau comportamento do filho. Além de faltar muito na escola, Fran ainda vive insultando Luís, acreditando que ele foi o responsável por sua mãe ter os abandonado. O pai não tem tranquilidade nem de noite quando tenta dormir, porque seu filho fica até tarde conversando com seus amigos. Luís tenta se comunicar com Fran, o lembrando que precisa ser responsável se quiser ter um futuro. Só que o garoto nunca dá atenção para as preocupações de seu pai. Fran passa a maior parte do seu tempo com seus amigos Núria e Miguel. Núria e Fran têm um lance especial e acabam tendo sua primeira vez um com o outro. Só que depois de terminarem o ato de safadeza, Núria tenta falar de seus sentimentos. Só que Fran diz que eles são só amigos com benefícios e não estão em um relacionamento de verdade. Enquanto isso, o estresse de Luís piora quando ele recebe algumas ligações preocupantes no trabalho. A primeira foi da professora de Fran, que o chama até a escola para conversarem sobre as faltas constantes de seu filho. Alguns dias depois, o pai recebe uma ligação do hospital. O garoto tinha brigado com Miguel e os dois foram parar na enfermaria. Quando Luís vai buscar Fran, os pais do garoto pedem que controle seu filho porque ele está tendo uma má influência. Luís xinga Fran por seu comportamento e diz que vai começar a levá-lo na loja para trabalhar com ele. Só que o garoto responde chutando o carro e socando o pai. No aniversário de 17 anos de Fran, o garoto rouba dinheiro do pai e vai embora de casa depois de beber algumas taças de vinho. Ele se junta com seus amigos e vai comemorar em uma boate. Fran se diverte bastante durante toda a noite, mas ele acaba vendo Núria beijando outro cara e fica cheio de ciúmes. Vai entender o que se passa na cabeça desse garoto. Primeiro diz que eram só amigos, e depois fica cheio de ciúmes quando vê a garota com outra. Olha, isso tem cheiro de amor no ar. Mas enquanto isso, Luís fica sozinho em casa com um bolo que comprou pro filho. Depois de ter um momento bem triste onde percebe que perdeu o controle de Fran, ele decide mudar e pesquisa na internet por uma solução. É assim que ele descobre o Cinca, uma instituição correcional especializada em adolescentes. Luís assiste a vários vídeos em que os pais compartilham suas experiências com o instituto, onde também tiveram filhos e filhas que se comportaram mal e até bateram neles. Mas a Cinca assumiu a responsabilidade dos pequenos rebeldes e os transformaram em alunos educados e responsáveis. Luís só para de assistir os vídeos ao ouvir Fran voltar. O menino tá chateado e quase vai falar com o pai, mas no final prefere ir para a cama. No dia seguinte, Luís vai a uma apresentação do Cinca para ter uma ideia melhor de como funciona. Um apresentador fala para o público sobre valores familiares e formas de criação. Apesar de dizer umas coisas bem estranhas, o homem se expressa de uma forma bem carismática, quase como um líder de um culto religioso. Seu jeito peculiar, de alguma forma, cativa o público, que se envolve na apresentação com bastante animação. Enquanto o pai tá fora, Fran tá em casa e recebe uma ligação de Miguel, que avisa que eles não podem mais se encontrar. Por ordem de seus pais, Fran o insulta por traí-lo e desliga. Depois de falar com um amigo, ele decide falar com Núria, mas em vez de ser direto e falar o que incomodava, ele a insulta também por ter beijado outro cara. Núria o lembra da conversa que tiveram depois de terem ficado pela primeira vez, onde ele mesmo disse que não queria nada sério. Ao ouvir isso, Fran desliga na cara dela também e fica ainda mais chateado e com raiva. Mais tarde naquele dia, Luís finalmente toma sua decisão quanto mandar seu filho para o instituto. E quando a noite cai, dois estranhos sequestram Fran. O menino grita por socorro, mas Luís só diz que é o melhor para ele. Fran chega ao Cinca pela manhã e insulta o diretor Oscar quando ele se aproxima para recebê-lo. Oscar não aceita essa atitude e pressiona o garoto contra a parede, o avisando que vai ter que ser respeitoso no instituto ou vai ser severamente punido. Fran recebe roupas novas e sua cabeça é raspada. Depois de ser padronizado, ele se junta a seus colegas adolescentes, que o recebem recitando uma frase de boas-vindas como se fossem soldados. Enquanto assiste a um vídeo didático, Fran tenta falar com um dos outros adolescentes, mas de repente todos se levantam e repetem as regras sobre silêncio e respeito.
Tem um detalhe bem estranho no rosto dos adolescentes. Repara que a maioria deles tem uma marca marrom na parte de baixo do queixo. Mais pra frente você vai descobrir o motivo. Mas antes, comenta aqui embaixo o que você acha que é. Eu posso garantir que é bem perturbador. Em seu primeiro dia no instituto, Fran conhece aquela que vai ser a sua rotina durante todo o período que vai ficar no local. Os meninos passam a manhã fazendo alfinetes para aprender o valor do trabalho duro. Depois do almoço, eles voltam para o trabalho ou vão fazer exercícios. Os adolescentes também passam por exames médicos regulares, além de sessões de videoaulas de comportamento. Enquanto isso, Luiz finalmente tem tempo para relaxar e ter um pouco de paz em casa. Mesmo que seu filho tenha causado a ele muitos aborrecimentos, o pai ainda pensa nele e sente saudades. Então ele o envia uma caixa cheia de presentes, incluindo uma garrafa de água. Só que quando a caixa chega ao Cinca, Fran pode vê-la, mas não pode ficar com ela ou qualquer um dos itens. Entre as atividades do instituto, também estão as sessões de terapia que os garotos são obrigados a frequentar. Todos os meninos compartilham como as coisas estão difíceis em suas vidas. Fran aproveita para reclamar sobre o seu pai por tê-lo enviado para esse lugar, pensando que ele é o tipo de homem que empurra as pessoas para longe quando ele não quer ouvi-las. E provavelmente foi isso que ele fez com a sua mãe também. Só que depois de algumas palavras da psicóloga, Fran admite que sente falta do pai. Mais tarde, na sala dos professores, Oscar lembra a todos os instrutores que o dia livre está chegando e explica ao recém-chegado Nando do que se trata. Por um dia, todas as regras são deixadas de lado e eles permitem que os adolescentes se divirtam em uma pequena festa. Isso os ajuda a construir confiança no sistema de ensino do instituto. Nando fica cético, mas aproveita para fazer algumas reclamações, acreditando ser injusto os instrutores comerem tão mal quanto os adolescentes. Ele também fala sobre a falta de água quente. Oscar ignora as reclamações, deixando Nando com bastante raiva. Mais tarde, durante o jantar, o instrutor vê um dos meninos comendo devagar e começa a surtar. Ele o acusa de fazer desfeita com o alimento do instituto. Nando bate a cabeça do menino na mesa algumas vezes e depois o joga no chão. Quando o pobre rapaz estava caído, o instrutor o alimenta à força. O resto dos adolescentes ficam apavorados e começam a comer mais rápido. Furioso por ser tratado dessa forma, o garoto insulta Nando, que responde com um soco e spray de pimenta. O menino acaba na clínica bem ferido, mas ainda vivo. O incidente chama a atenção do proprietário do Cinca, que está preocupado com o escândalo que isso poderia causar se os pais descobrissem. Mais tarde, Oscar xinga Nando por suas ações, mas o instrutor continua insistindo que os adolescentes precisam ser tratados com mais pulso firme. Oscar fica furioso por ter seus métodos questionados e pressiona Nando contra a mesa enquanto o ameaça de machucá-lo caso não siga o sistema educacional da Cinca. Ao cair da noite, alguém entra no quarto dos meninos para gravá-los tendo pesadelos. Fran acorda alguns momentos depois quando ouve alguns barulhos e foge para ver o que está acontecendo. Depois de evitar cuidadosamente um guarda, ele chega à sala de isolamento onde o menino está amarrado a uma cama, sendo mantido lá com uma venda nos olhos, pano na boca e fones de ouvido tocando ruídos bem estranhos. Quando Fran remove o pano que cobria sua boca, o menino começa a gritar. Então ele foge para não ser encontrado. Fran acaba se escondendo em um depósito para evitar o guarda, mas o homem o encontra mesmo assim. O garoto pula sobre ele e começa a espancá-lo, mas logo dois outros guardas o encontram e o levam para a sala de punição. É nesse lugar que finalmente entendemos o porquê de todo mundo ter aquela marca marrom no queixo. Os adolescentes são forçados a deitar no chão de braços abertos por horas, sendo impedidos de fazer pausas até para ir no banheiro, os fazendo se aliviarem onde estão. Existe sempre um guarda os vigiando o tempo todo, só que de madrugada outra pessoa aparece novamente tirar foto deles. Como se tudo isso não fosse punição suficiente, quando chega a manhã, eles tocam heavy metal em um volume muito alto. No momento em que a punição termina, Fran pode retornar à rotina diária, mas agora está completamente destruído fisicamente. Enquanto isso, Luiz começou a frequentar um grupo de apoio formado por outros pais que encaminharam
levaram os filhos para o Cinca, sendo atendidos pela mesma psicóloga que atende os meninos. Depois que Luiz conta os problemas que passou com Fran, o menino pede que Ernesto fale. Ele tá lá com sua esposa Luz e sua filha Sandra. A menina deixou recentemente um instituto, depois de 20 meses de confinamento e ter se comportado perfeitamente bem. Enquanto Ernesto conta os outros sobre a experiência dele, ela balança a perna compulsivamente e parece estar bem distraída. A garota pede para ir ao banheiro, só que Ernesto a faz esperar até que termine de falar. E é então que Sandra não resiste e se alivia ali mesmo na cadeira. Quando Luz percebe isso, ela leva sua filha para longe, mas aquela visão deixa uma má impressão em Luiz. Sentindo falta do filho, Luiz vai até o quarto de Fran e liga o computador. Ele chora ao perceber que nos vídeos que o garoto fez com seus amigos, ele estava bem feliz. No meio dos arquivos ainda tinha algumas fotos do pai, o que o fez repensar sobre a forma como o tratou. Mas se você tá assistindo o nosso vídeo até aqui, é porque tá gostando, não é? Então deixa seu like e se certifique de que você tá inscrito no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, que estão ficando cada vez melhores. Vamos voltar pro filme, que agora é o momento que a história fica cada vez mais interessante. No dia seguinte, Luiz vai visitar Fran, mas é encaminhado à sala do diretor Oscar. Ao chegar no lugar, ele vê alguns dos adolescentes brincando enquanto limpavam as janelas. Oscar dá boas-vindas a Luiz e o avisa que não pode ver Fran porque ele foi punido por mau comportamento. O diretor mostra o vídeo da câmera de segurança da noite em que o garoto espancou o guarda sem nenhum motivo. Oscar diz que todos os problemas de comportamento de Fran podem ser resolvidos, mas ele precisa de algumas punições, como não poder ver o pai por algum tempo. Depois que Luiz vai embora, Oscar dá uma olhada nos garotos enquanto assistem a outro vídeo educativo. Ele percebe que estão fazendo piadas entre eles novamente. Os adolescentes param imediatamente e repetem as regras sobre silêncio e respeito. Mas dessa vez isso não é suficiente, e Oscar os apresenta uma nova forma de punição. O grupo é levado para fora e trancados dentro de uma gaiola vestindo apenas uma regata, uma cueca e vendas nos olhos. Para piorar, suas mãos também são amarradas. Pelos próximos dias, eles não vão poder dormir e devem ficar de pé o maior tempo possível. Quem se deitar ou sentar vai ser levado para a sala de punição, e o último que ficar de pé vai ficar um pouco mais perto da liberdade. Com o passar das horas, um a um, os meninos começam a falhar no desafio. Assim que tocam no chão, são levados embora. As noites são as mais difíceis para eles, já que nada os protege do frio e logo a gaiola ganha um cheiro horrível porque todos são obrigados a se aliviarem no local. A hora de se alimentar é um dos piores momentos para eles. Um dos instrutores traz uma caixa e a deixa no meio da gaiola. Os meninos devem correr para pegar um pouco de comida. Para piorar a situação, não existe comida suficiente para todos, e aquele que não for rápido o suficiente para pegar também é levado embora. Na sala dos professores, Nando começa a desconfiar da psicóloga e a pega com uma câmera perto da jaula onde estão os garotos. É ela que tem gravado todos os castigos em segredo. A médica quer postar os arquivos online para revelar ao mundo o que realmente está acontecendo na Cinca. Só que Oscar a chama de estúpida, porque esse tipo de educação é exatamente o que os pais desejam para os filhos. De volta ao castigo, todos os meninos acabam cedendo e caem de cansaço, exceto o Fran, que se esforça para continuar em pé, se tornando o vencedor desse jogo doentio. Quando ele retorna à rotina diária, ele parece vazio e nas nuvens como todos os outros. Sem saber o que se passa com o filho, Luiz continua a frequentar as reuniões de grupo e se torna um amigo bem íntimo de Luz, a mãe de Sandra. Luiz está com problemas com a lei, porque enviou Fran ao instituto sem o consentimento de sua mãe. Parece ridículo precisar da permissão dela, já que ela os abandonou quando Fran era um bebê e nunca mais quis contato com eles. Mas, goste ou não, o nome dela ainda tá nos papéis, e Luiz precisa solicitar a custódia total para tomar qualquer decisão sozinho. Felizmente, Luz fica ao seu lado e o distrai de tantas dores de cabeça. Os dois saem, fazem refeições juntos e acabam se beijando. Enquanto isso, Sandra pede permissão ao pai para utilizar o computador e acha os vídeos das punições que a psicóloga tinha gravado no instituto. Isso desencadeia um ataque de pânico nela, que pula da varanda para acabar com seu sofrimento. Os vídeos que chegam à internet fazem com que o proprietário visite o instituto de novo para ordenar que
Oscar torne a vida dos garotos ainda mais difícil. A partir desse dia, Oscar é muito mais duro com os meninos. Ele os agride por pequenos erros, os manda com mais frequência para a sala de punição, faz com que se exercitem até vomitarem de exaustão e até os obriga a recolher o vômito com as próprias mãos. Um dia, Fran fica para trás depois do fim do horário do almoço. Isso é visto como um sinal de rebeldia pelos instrutores, que o castigam da pior forma de todas. Fran é levado até a sala de isolamento. Lá, ele é amarrado da mesma forma que tinha visto o menino naquele dia. Depois, é exposto à sobrecarga sensorial, o que o leva a ter várias alucinações. No momento em que é liberado, Fran não passa de uma casca vazia, só um corpo sem expressão e completamente mudado. Ele é levado para o ginásio onde meninas e meninos foram reunidos para o dia livre. Os adolescentes são instruídos a dançar valsa, porque mantêm seus corpos em uma posição respeitosa do sexo oposto. Um dos meninos vê o estado em que Fran chega, parando de dançar imediatamente. Oscar fica enlouquecido, porque também considera isso como um ato de rebeldia. O diretor dá um soco na cara do garoto e depois sai pelo ginásio maltratando e agredindo os outros adolescentes. Nesse mesmo dia, o grupo de apoio dos pais também está dando uma festa. Luiz comparece, mas a notícia da morte de Sandra e a dor de Luz pesam em sua mente. Então ele decide ir embora sem falar com ninguém. Mais tarde, Luiz visita Luz, que ainda está de luto e se culpando pelo ocorrido com a filha. Ele a conforta e promete buscar Fran, a deixando um pouco mais aliviada, porque não quer que o filho Luiz sofra o que a filha dela sofreu. Assim que chega ao Cinca, o pai fica devastado ao ver o estado do filho e pergunta a Nando o que fizeram com ele. Nando responde dizendo que foi o que ele tinha pedido. Fran mal diz um oi pro pai e fica em silêncio durante toda a volta para casa. Chegando lá, ele liga para Núria e pergunta se eles podem se encontrar. Núria oferece um pouco de empatia e um colo reconfortante para que o garoto pudesse deitar. Fran agora está completamente mudado. Ele se comporta, não bebe e nunca fica no quarto quando seu pai está por perto. Ele muda até sua decoração, tirando todas as bugigangas antigas porque não suportava mais vê-las. Em certos dias, Fran se alivia colocando a cabeça para fora da janela e gritando palavrões. Luiz dá a ele um novo celular como recompensa por seu bom comportamento, mas Fran recusa e ainda dá a seu pai a garrafa de água de volta também, demonstrando que seus sentimentos não podem ser comprados com presentes. Um dia, enquanto cozinhavam juntos, Fran se irrita e grita com seu pai por tê-lo mandado para o Cinca. Só que Luiz o interrompe e se explica, pedindo desculpas pelo que fez. Ele admite que cometeu um erro, mas tudo o que fez sempre foi pelo bem-estar de Fran. Depois que sua esposa o abandonou porque queria aproveitar a vida em vez de criar o filho, Luiz teve que lidar com tudo isso sozinho. Ele ainda diz que ser pai solteiro é uma tarefa difícil, mas a atitude de Fran tornava tudo mais complicado. Luiz trabalhou duro para dar a Fran todas as oportunidades possíveis, só que ele continuou as desperdiçando e o estresse o afetou. Ele tinha pensado que a Cinca era a solução, mas se soubesse os horrores que acontecem entre aquelas paredes, nunca teria enviado o filho para lá. Cansado de esconder o sofrimento, Luiz acaba chorando ao dizer a Fran o quanto o ama, o fazendo chorar também. Algum tempo depois, o pai vai ver sua ex para finalmente ter os papéis que dão a ele a custódia total do filho. Fran decide esperar no carro, porque não quer ver sua mãe depois de tudo que descobriu. Depois de ter os papéis em mãos, Luiz entra no carro, mas está muito emocionado para continuar dirigindo. Então para o carro para tomar um ar. Com pena do pai, Fran sai do carro e o abraça com força. Alguns dias depois, pai e filho saem juntos para curtir as férias na praia, enquanto começam a consertar seu relacionamento. Minha nota para esse filme é 10 de 10. A história dele é muito pesada e é baseada em fatos reais. Realmente ele te faz pensar e te deixa bem incomodado ao saber que em alguns lugares do mundo, jovens passam por isso diariamente. Deixa aí nos comentários qual que é a sua nota também e comenta o que você achou do filme. E se você assistiu até aqui é porque gostou, não é? Então assista esse vídeo que eu postei esses dias também, onde eu conto a história de um filme sobre o dia que zumbis viraram humanos novamente. Te vejo lá, hein?